Por que o bracelete de Pitão e Kelvin, ou os braceletes, são tão diferentes? É sobre isso que nós vamos falar na coluna PokerCast de hoje. Eu lembro que a coluna PokerCast é trazida a você pela H2Bet. O H2Bet é criado pelos caras que ajudaram o poker ser do tamanho que o poker é hoje. O nosso poker todo ano vai para Las Vegas, busca braceletes, traz para cá para o Brasil, e muito disso foi pela criação dos caras que fundaram a H2Bet. Então, apostando com eles, você aposta com quem você já conhece, e clicando pelo nosso link, você apoia o nosso projeto, e esse apoio para a gente é super importante. Então, mude já para o H2Bet, lembrando, apostas são para maiores de 18 anos e aposte com responsabilidade. Nessa coluna eu não sou de deixar a cereja do bolo para o final. Normalmente estruturo as colunas de forma que ela não tenha aquelas breaking news no final, mas nesse caso eu vou pedir para você, amigo espectador, para você, amiga espectadora, para você ficar aqui com a gente, porque o último argumento da diferença desse bracelete, ele é muito importante. Primeiro, falando um pouco a respeito dos jogadores, são jogadores de muito sucesso, de muitas vitórias, muito grandes no esporte como jogadores, mas durante a construção da carreira deles, eles criaram um time que é o Samba, que é um gigante do pôquer mundial, um dos maiores times de pôquer do mundo, a gente fala com muita tranquilidade, e que principalmente impactou a vida de milhares de pessoas. Direta e indiretamente, esses caras formaram muitos profissionais, né? Construíram tanto pelo pôquer, ajudaram tanto a tornar o nosso esporte o que ele é. Profissionais que continuam no samba, profissionais que foram para outros times, que foram em carreiras independentes, as famílias dessas pessoas, caras que geraram muitos empregos e que fizeram um negócio que é realmente muito extraordinário. Sobre os dois jogadores, são dois jogadores com personalidades de algumas formas parecidas e de outras diferentes, parecidas no sentido de que ambos são super sorridentes, felizes, sorrisos largos, caras que a comunidade toda do poker tem um carinho muito especial com ambos. Eu tive a oportunidade de conviver e de entrevistá-los durante tantas vezes, e que, neste momento, eles vivem momentos muito diferentes na vida, né? O Pitão sempre com aquela vida de solteiro, aquela vida maravilhosa, vida de novela, como a gente costuma brincar, aquela vida de time que não bebe não ganha, a frase dele, e o Kelvin em outro momento, né? No momento mais família, no momento mais tranquilo, e, enfim, dois caras realmente extraordinários. E aí a gente volta a falar um pouquinho a respeito do samba. O samba, desde que o PokerCast voltou para o ar, ele ocupou desproporcionalmente o nosso limitado espaço de entrevistas. Veio gente do samba pra caramba desde que nós voltamos, no fim da nossa relação ali com o Super Poker, na hora que a gente veio para o PokerCast Plus, teve um número desproporcional de jogadores deste time. Por quê? Por um motivo muito simples, porque os caras estão fazendo chover no poker mundial ao vivo e online. É impossível a gente não trazer os caras do samba, dadas as conquistas que eles tiveram recentemente. Observa o seguinte, recentemente eu trouxe o Beto Soares, que fez chover em absolutamente todos os lados, onde ele jogou, ganhou anel de WSOP, enfim, fez acontecer no poker ao vivo e no poker online. O Kelvin foi convocado pelo PokerStars a ser o único cabeça de chave do Scoop sem ser jogador profissional do PokerStars. O G Tavares, nosso próximo entrevistado, gravei a entrevista dia 25, hoje nós estamos gravando essa coluna dia 27 de junho de 2025, eu tive o prazer de narrar pelo Código Poker cravando o The Venom para $1,5 milhão. O Padilha foi para a Europa e puxou €1 milhão no EPT. E aí teve Big Hit do Tom Goldfinger, que foi entrevistado pelo PokerCast para $384 mil. O Kelvin conquistando, né, chegando ao bizarro número de 9 conquistas no Scoop. O Pitão cravou $169 mil. O Regis Cardoso, esse ainda não entrevistado do PokerCast, conquistando o Big Hit de $240 mil. E importante a gente dizer, todos esses caras são instrutores do time. São os caras que estão ensinando lá no samba para os alunos, né, para a comunidade do Samba Poker Team. Mas tem uma parada que é mais que tudo. Eu disse que tinha uma cereja no bolo e agora a gente chega a ela. Esse bracelete é diferente de todos os outros. Por quê? Porque toda conquista de bracelete,
ela é uma jornada que ela envolve, claro, o jogador, a família do jogador, os investidores, muitas vezes o time, mas a jornada da vitória até o bracelete é uma jornada invariavelmente solitária. O jogador começa o torneio e ele joga o torneio sozinho. E neste caso, no caso do bracelete, do tag team, ele tem um sentimento que ele é muito especial. E esse sentimento, claro que guardadas as devidas proporções, eu posso falar dele por ter vivido a experiência de ter sido técnico da Seleção Mineira durante 5 anos no torneio de equipes, que é uma das coisas mais legais que acontece no Brasil todos os anos. Eu conheço a alegria de jogar em equipe, na dor e no amor, e principalmente com o Pitão. O Pitão foi jogador da Seleção Mineira múltiplas vezes, comigo sendo técnico, e num dos anos ele joga os 2 heads-up do torneio de equipes, ele acaba perdendo os 2, ele coloca o dinheiro na frente para ganhar, acaba tomando ali, não chega a ser bad beat, né? Acaba perdendo ali alguns 60-40, ele perde os 2 e ele se culpa por aquela derrota. E naquele dia, ele foi embora do torneio completamente abalado e eu, sentindo falta dele, fui pro quarto. Na hora que eu cheguei no quarto, ele estava sentado chorando pela derrota, pela dor de se considerar o responsável pela eliminação do time mineiro naquela ocasião. Esse cara sentiu a dor de um torneio que é um free roll, um torneio que não vale nada, né, que é jogado pela honra, que é jogado pelo encontro. Claro, tem ali uma side bets dos jogadores, mas a dor era de sentir a derrota por um time, por uma conquista que ele acabou não conseguindo. E, poxa, não conseguiu por maldade do baralho, é totalmente do jogo. E aí vem esse bracelete no tag team, que vai ser o primeiro bracelete da história do Brasil e o único bracelete, né, de WSOP, que o cara olha para ele, olha para aquela peça e considera que é uma conquista de time, uma conquista de 2, né? E mais que isso, uma conquista de 2 caras que são amigos, que são sócios, que são parceiros, que estudam junto, que bebem junto, que comemoram junto e que puderam viver essa emoção espetacular. Eu agradeço nessa coluna a ajuda preciosa do meu amigo Vitão, Victor Marques, muito obrigado pelo carinho, me ajudou aqui na construção com as informações todas que eu precisei, sempre fantástico, lenda da nossa mídia. Sobre a minha experiência vendo esse bracelete, eu estava com o Radiola fazendo a cobertura do 50K Poker Players Championship, um torneio que eu tenho tanto carinho por ele, e durante as minhas transmissões, nem de futebol, nem de poker, normalmente eu não abro telas ao lado da transmissão, a não ser o seguinte, a gente está ali cuidando de diversos chats, de diversas coisas, buscando informação e tal. É tanta distração que não dá tempo de botar mais uma. Mas na hora que embicou para o título, eu abri e pude ver a emoção do Kelvin correndo para a galera, correndo para o abraço e ver aquelas imagens. E foi difícil segurar a emoção ali, vendo os 2 amigos conquistarem a honraria máxima do poker em dupla. Muito especial, foi muito espetacular. Parabéns, divirtam-se, comemoram. Que bracelete do caramba, para não falar o palavrão. Que espetáculo, parabéns Pitão, parabéns Kelvin. Que alegria poder ver isso. Obrigado. Obrigado em nome da nossa comunidade por trazer essa conquista fantástica, segundo bracelete do ano de 2025, e aqui eu encerro a coluna PokerCast lembrando que o H2Bet ajudou a construção do nosso esporte. O H2Bet ajudou o poker a estar onde ele está agora, e aqui na nossa descrição você tem um link para baixar o H2Bet pela conta, né, pela conta unida com o PokerCast, apoiar o nosso projeto, e acredite, a gente precisa muito disso. Lá você aposta com quem você já conhece, apostas são para maiores de 18 anos e aposte com responsabilidade. Eu te vejo na próxima coluna, na próxima entrevista ou na próxima transmissão. Vamos que vamos, vamos Brasil!